A planilha de gastos detalhadas, aquela que você jura que vai preencher todos os meses, na verdade é a razão pelo seu caos financeiro. Esse é o método que está te prendendo na desorganização. E é por isso que nesse vídeo aqui eu quero te provar por A mais B que esse método realmente é muito falho para muitas famílias. E o mais importante, eu quero te mostrar um método que eu particularmente gosto de utilizar muito. É um método que você não vai precisar anotar cada cafezinho que você gasta e que provavelmente vai caber na sua realidade e, principalmente, vai fazer sentido para o seu cérebro. Você pode estar pensando aí, meu, como assim? Eu sempre ouvi falar em vários vídeos de várias pessoas, vários consultores dizendo que eu preciso anotar cada centavo que eu gasto. E sim, eu tenho que concordar. Em muitos casos é uma verdade absoluta, mas não necessariamente cabe dentro do seu contexto. Só para você ter noção do que eu estou falando, uma pesquisa da Associação de Psicologia Americana tem um dado brutal sobre isso. Ela teve uma pesquisa que relatou que de 8 a cada 10 famílias que tentam manter um orçamento hiper detalhado com uma planilha hiper detalhada, tende a desistir em 90 dias. E a grande causa disso é simplesmente o cansaço de tomar decisão. Afinal, o seu cérebro ele toma mais de 40 mil decisões ao longo do dia, sendo que centenas delas são decisões que ele precisa estar ativo, são decisões de muitas vezes alto impacto, como a decisão no seu trabalho, uma decisão familiar. Então, o simples fato de você ter comprado uma coxinha na rua e ter que selecionar a categoria certa dentro da sua planilha, se aquilo é um lazer, se aquilo é um restaurante, seu cérebro já está esgotado e não vai tomar essa decisão. Essa é uma abordagem que, ao longo do tempo, seu cérebro começa a entender que a fricção, o ruído é tão grande de você analisar tudo aquilo que o ato de você fazer esses lançamentos no dia a dia não tem uma recompensa que vale o esforço. E é por isso que você acaba desistindo. E a gente precisa entender aqui que muitas vezes esses cafezinhos, essa coxinha na rua que você comeu, provavelmente nem é o grande buraco do seu orçamento. Em muitos casos familiares, o grande problema nunca são esses pequenos gastos. O problema normalmente é a falta de um sistema que direciona os grandes custos, aqueles custos que você entra num piloto automático e nem sabe o que está acontecendo. E como eu disse nesse vídeo aqui, que eu ia te provar por A mais B, se aquela pesquisa com os dados já não é o suficiente, vamos entrar dentro do seu cérebro e entender dois princípios que fazem com que você gaste dinheiro e não consiga sair do caos. O primeiro deles é o viés do presente. De uma forma simplista, a gente precisa entender que o nosso cérebro ele é feito para valorizar as decisões imediatas, as recompensas imediatas versus as recompensas a longo prazo. É por isso que você comprar uma roupinha ali no shopping vai te trazer um prazer absurdo, enquanto você guardar para uma reserva de segurança para daqui 20 anos é algo totalmente desgostoso. Isso se deve por uma questão de evolução. O nosso cérebro não teve uma grandíssima evolução nas últimas décadas, eu chuto que talvez nos últimos séculos. E pensa só como era a vida antigamente. Você precisava caçar para comer hoje e amanhã você não sabia o que ia acontecer. Você tinha que tomar cuidado com a fruta que você ia comer. Enfim, o nosso cérebro ainda está programado para aquilo. E é por isso que você não consegue pensar tanto no seu futuro. Não é uma falta de disciplina, não é culpa sua. É uma coisa chamada desconexão do self. Existem alguns estudos que avaliam a sinapse cerebral e mostrou que quando a gente pensa na gente no presente, ativa uma área que remete à familiaridade. Mas quando a gente pensa na gente no futuro, parece que a gente está pensando no desconhecido. Essa área da familiaridade no cérebro não é ativado. E é justamente por isso que o seu cérebro valoriza as coisas imediatas e não as coisas do futuro. Porque na cabeça, na sua cabeça, você não está guardando nada para o futuro, você está guardando para alguém desconhecido. Então nem faz sentido. E a segunda força que ajuda muito o cérebro a não querer que você poupe seu dinheiro é uma coisa chamada adaptação hedônica. Popularmente, essa adaptação hedônica é conhecida como esteira da felicidade, que é basicamente, quando você compra alguma coisa que você queria muito, você tem um pico de felicidade. Só que qual que é o problema? Esse pico de felicidade é quase momentâneo, ele dura muito pouco. Por mais que você programou, sei lá, uma compra de um carro, você ficou juntando dinheiro por 5 anos, o grande prazer de ter comprado esse carro vai durar no máximo 1 mês, 2 meses. Você já percebeu que você se acostuma com o que você comprou? E não é porque você desvaloriza as coisas que você tem, é realmente o cérebro trabalhando, que é a adaptação hedônica. E como a gente tende a se acostumar com as coisas boas, nosso cérebro é programado para isso, o que nosso cérebro pede a todo momento?
que você tenha mais um pico de felicidade, mais um pico de felicidade. Isso vai causando uma esteira, o seu cérebro ele almeja por isso. Só que, poxa, infelizmente, os picos de felicidade para as coisas mais importantes da vida, como a aposentadoria, uma reserva de emergência, uma compra de uma casa, nascimento de um filho, não é algo que vai acontecer toda semana, não é algo que vai acontecer todos os meses. Então, o nosso cérebro fica buscando essas pequenas compras de roupas, de tecnologia, de celulares, para que de fato ele fique naquele momento de êxtase que ele tanto busca. Mas então, Kaique, se as planilhas mega detalhadas costumam não funcionar por mais de 90 dias e o nosso cérebro nos sabota, como que a gente vai sair dessa situação? A solução na teoria e na prática podem ser simples. Afinal, você não precisa de mais planilhas, você não precisa de mais disciplina, você precisa de menos decisões. Você basicamente precisa criar um fluxo de trabalho e um fluxo de orçamento que ele literalmente trabalhe para você, que ele te ajude, que ele te agregue no dia a dia. E a gente tem centenas de formas de fazer isso, mas no vídeo eu quero trazer uma forma que eu julgo extremamente simples. E aí, conforme o tempo for passando, se você tiver necessidade, você vai evoluindo. A primeira coisa que você tem que ter extremamente claro na sua cabeça, quais são os seus gastos fixos. E quando eu digo aqui gastos fixos, não leve em conta aquela coisa padrão do mercado, que tem os gastos fixos e os gastos variáveis. Não, você que tem que entender o que é fixo para você ou não. Se ir no restaurante com o seu parceiro ou com a sua parceira todos os meses é importante, aquilo é algo fixo. Se pagar a creche do seu cachorro 2 vezes na semana para ele socializar com outros cachorros é importante para você, aquilo é um fixo. Se sua assinatura da Amazon Prime, do Netflix e do Spotify é importante para você, aquilo também pode ser um fixo. Então, tire da cabeça que o fixo é água e aluguel, gás e energia. Não. Eu quero que você pegue tudo que é muito importante para você e que você não abre mão por nada. E você vai anotar. Então, como quesito de exemplo, digamos que você é uma família que ganha 20 mil reais por mês e anotando todos os custos fixos, basicamente você descobriu que tem 12 mil reais. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa aqui é você criar as contas que você deve investir. Afinal, o investimento é importante. E quando eu digo investimento aqui, não estou me remetendo à bolsa de valores, criptomoedas, nada disso. Eu estou me remetendo aqui aos seus planos e seus sonhos. Então, digamos que você tem 3 planos e sonhos: aposentadoria, reserva de emergência e viagens. Somando tudo isso, você vai ter ali um custo de 4 mil reais por mês. Ou seja, você tinha 20, você já tirou 12 de gastos fixos, sobrou 8, você tirou 4 de investimentos, sobrou 4. E esses 4 é a terceira etapa. A terceira etapa é viva, aproveite livremente com esse dinheiro. Você vai ter 4 mil reais para você gastar da forma que você quiser. Aquilo é como se fosse um salário de prazer. Você pode comprar 4 mil reais de roupa se você quiser. Você pode fazer uma viagem para a praia do nada com 4 mil reais e tá tudo bem. Mas você simplificou ao máximo o seu orçamento e entender que aquilo é o que você pode gastar. Aquilo é o que você pode aproveitar. E aqui vai algumas outras dicas que você pode implementar para facilitar todo o seu processo. Primeiro, débito automático nas contas que você consegue fazer isso. Conta de água, luz, gás, aluguel, enfim, tudo que você pode tirar do seu caminho, tira. Para de ficar usando o seu cérebro para tomar essas decisões que podem ser automáticas. Até mesmo alguns investimentos é possível automatizar, então faça isso. Uma segunda dica super prática aqui é, caso você tenha 2 cartões de crédito, separem eles. Um cartão de crédito vai para as contas fixas e um cartão de crédito vai para as contas variáveis. Então tudo que você tem de assinatura e que é fixo para você, coloca lá. O seu seguro da casa, o seu seguro do carro, as assinaturas que você tem, enfim, tudo que é fixo e que não vai entrar naquele salário para gastos, use um cartão de crédito. O outro cartão de crédito você vai gastar simplesmente para o seu luxo, para as coisas que você quer gastar. Afinal, você definiu ali que era 4 mil reais. Separando esse cartão totalmente, você vai conseguir acompanhar ele no limite. Então você não vai precisar ficar preenchendo planilha, você não vai precisar ficar preenchendo aplicativo. Ali vai ser o seu gasto, ali vai ser o seu controle. Tá chegando perto dos 4 mil, você precisa parar. Então é um hipercontrole que você pode ter. Ah, Kaique, por que não misturar os cartões? Porque aí você colocou um limite de 4 mil, mas aqueles 4 mil tem o seguro do carro, tem as assinaturas, tem, sei lá, o restaurante que você jogou fixo, você colocou ali. Então vai atingir os 4 mil muito rápido, e aí você vai se perder. Então tenta separar, faz o seu cérebro não ter que ficar pensando. Me conta aqui nos comentários, essa ideia de ter um salário para gastar parece libertador? Quero ouvir de você. Então o que eu recomendo? Chega de teoria, coloca isso em prática.
É um dos sistemas mais simples que eu conheço de todos, mas é um dos sistemas mais funcionais para você, principalmente que trabalha muito, tem uma boa renda e se sente perdido com as suas finanças. Coloque em prática agora que com certeza vai mudar o paradigma da sua vida financeira. E o que eu te mostrei aqui é apenas uma das centenas de estratégias que a gente utiliza nesse planejamento financeiro comportamental. Quando uma família encontra uma barreira financeira, a gente não tenta preencher mais planilhas, a gente não tenta preencher mais aplicativos. A gente tenta mudar o comportamento porque finanças é sobre isso. E se você tem interesse de conhecer mais sobre o planejamento, aqui na descrição tem o link. Basta responder o formulário, eu mesmo vou te chamar para a gente marcar uma reunião. E se esse vídeo te trouxe alguma clareza de como mudar suas finanças, não esquece de deixar o like, isso ajuda demais a gente. E se inscreve no canal. Todas as semanas a gente posta vídeos sobre planejamento financeiro comportamental para te ajudar a lidar melhor com suas finanças. A gente se vê numa próxima. Valeu!